Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Eu saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Rubens, eu pertenço à congregação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Gostaria de falar com você nessa manhã algo maravilhoso da Santa Palavra de Deus, que é sobre a oração. Nós precisamos ter essa convicção de que é uma arma poderosa que o Senhor Deus deixou para os seus filhos, para que pudessem, através da oração, estar entrando em comunicação com Ele de um modo mais íntimo. Podemos orar individualmente no nosso lar, como o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou. Ao querer orar, entre no seu quarto, feche sua porta e fale em secreto com teu Pai. Mas nós também podemos orar em coletividade. Quando estamos na congregação ou numa reunião de um pequeno grupo, nós podemos estar ali então de voz audível, trazendo as nossas petições para o trono da graça. É possível realmente nós nos comunicarmos com Deus? É possível de fato o Senhor Deus também responder às nossas petições? O que os discípulos de Jesus Cristo pediram para Ele? No livro de Lucas, Lucas capítulo 11, a partir do verso de número 1, os discípulos pediram para que o Senhor Jesus Cristo ensinasse eles a orarem, tal qual João, o Batista, havia ensinado os seus discípulos. E ele ensinou para eles aquilo que nós conhecemos popularmente como a oração do Pai Nosso. Uma oração profunda, maravilhosa, que muitas vezes nós também perdemos a essência de, ao orarmos de um modo muito rápido, muito breve, e não pegarmos o teor do que cada frase realmente quer trazer para nós. Agora, qual é a prece? Ou o que é uma prece? Prece é abrir o coração a Deus como seu melhor confidente, como seu melhor amigo. Assim diz o Salmo 62, verso 8. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Muitas vezes nós abrimos o nosso coração para algum amigo próximo a quem nós confiamos e muitas vezes nós não fazemos o mesmo para com Deus. Precisamos realmente ter essa disponibilidade de nos achegarmos a Deus como nosso maior amigo, como nosso maior confidente e falar com Ele realmente aquilo que nós estamos sentindo. Mas nós temos que ser também pessoas sinceras em nossa oração. Não é apenas ir chegar e já se colocando ajoelhado e orando e pedindo. Precisamos também ter um exame de consciência, porque a palavra de Deus vem nos dizendo que para a nossa oração ser atendida, alguns requisitos precisam ser preenchidos e nós temos que ter realmente essa sensibilidade. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz a quem nós devemos orar. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso de número 6, o Senhor Jesus Cristo falou que nós devemos orar a Deus. Mas em nome de quem? Em nome de Jesus, como nos diz João capítulo 14, verso 13 e o verso também de número 14. Cristo falou, tudo que perdides em meu nome, isso eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E qual é o modelo da oração? O modelo da oração nós encontramos lá em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 13, como já acabamos de falar, que é a oração do Pai Nosso, né? Então nós encontramos ali essa passagem fantástica e maravilhosa. Agora eu falei das condições para as nossas orações serem atendidas. Eu preciso, em primeiro lugar, ter fé. Acreditar de que vou pedir algo para Deus e Ele há de me atender, conforme o querer dEle, não conforme o meu querer. Porque muitas vezes nós pedimos algo para Deus que aos nossos olhos é algo bom, satisfatório, mas nós não sabemos o que realmente poderá acontecer se caso aquilo que nós ansiamos tanto vier realmente em nossas mãos. Então nós precisamos ter fé. Como diz o livro de Hebreus, capítulo 11, verso de número 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós encontramos também no Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 24, onde o Senhor Jesus Cristo também fala sobre a fé. Nós precisamos também perdoar o nosso próximo. A Bíblia nos diz isso no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 14 e verso 15. Quando nós falamos, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós perdoamos de fato os nossos devedores? Porque muitas vezes nós queremos ter as nossas dívidas perdoadas, mas nós não perdoamos a quem sabe por algum motivo nos ofendeu, alguém que nos maltratou.
nós devemos também ser sinceros na nossa oração. Nós precisamos realmente abrir o coração e falar para Deus aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos almejando. Porque muitas vezes, de repente, eu passei uma noite terrível, uma noite, como diz, em claro, por alguma questão eu não dormi de modo algum. E quando o dia amanhece, eu vou orar e falo, meu Deus, muito obrigado pela noite maravilhosa que o Senhor me deu. O Senhor não me deu uma noite maravilhosa, foi uma noite tenebrosa. Por que, meu Pai, que aconteceu isso comigo? E eu devo ser sincero nesse quesito. Provérbios capítulo 28, verso 9 fala isso. Chega até mesmo a dizer que aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, a sua oração é insuportável. Você sabe que tem muita gente por aí que diz que a lei foi anulada, que a lei foi abolida, que nós vivemos pela graça? Claro que somos salvos pela graça. A função da lei nunca foi nos salvar, mas a lei foi escrita para ser obedecida. E Provérbios diz isso. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é insuportável. Já pensou, meu querido irmão? Precisamos também ser fiéis, ter fidelidade, como diz a primeira carta de João, no capítulo de número 13, o verso de número 22. E qual é a posição ideal para se orar? Nós podemos orar deitado, assentados, ajoelhados. Muitas vezes, uma pessoa enferma, acamada, mal consegue se mexer numa cama, com certeza ela não vai poder ter condições de se ajoelhar. Mas ajoelhado seria a melhor posição, como diz Lucas 22, verso 41. Eu fico muitas vezes me questionando qual a posição que Jonas orou dentro do ventre do peixe. O rei Ezequias orou de que maneira quando recebeu de Isaías a notícia para colocar em ordem a sua casa, porque ele iria morrer? Ele estava deitado e virou-se para a parede, e ali deitado ele orou. Muitas vezes, sabe, queridos, nós ajoelhamos os joelhos em chão, mas nós não ajoelhamos o nosso coração. E quando é que nós devemos orar? A Bíblia nos diz, por exemplo, que um grande homem de Deus chamado Davi, um outro grande homem de Deus chamado Daniel, eles oravam 3 vezes por dia. É isso mesmo, 3 vezes por dia. Davi orava, está no Salmo 55 e o verso de número 17. E também Daniel orava 3 vezes por dia, como diz o Daniel capítulo 6, verso de número 10. Quantas vezes eu e você nós oramos por dia? Nós devemos orar antes das refeições, como diz João 6, versículos 10 e 11. Nós devemos orar quando estamos sendo atentados, como diz Mateus 26, verso 41. Nós devemos orar antes das decisões difíceis, tal qual Cristo orou em Lucas capítulo 6, verso 12 e 13. Qual era o costume de Jesus? O costume de Jesus também era orar sozinho, fora do convívio dos seus discípulos. Isso está em Mateus capítulo 14, verso 23. E qual é a promessa de Jesus Cristo? De que tudo que pedirmos a Deus, Ele há de nos atender. Eu não sei qual é o seu propósito nesse momento. Eu não sei qual é a dificuldade pela qual você está passando. Se é familiar, se é conjugal, se é dívidas, relacionamentos, falta de dinheiro, falta de fé. Uma coisa eu te digo, ore com fé, com convicção, e Deus há de atender a sua petição para que o nome dele seja honrado, glorificado em cima da sua pessoa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.